Estamos começando mais um Papo Docente hoje para falar de mais um componente curricular da parte diversificada. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre corresponsabilidade social e empreendedorismo, um componente muito importante aí para o currículo maranhense que tem como objetivo ajudar os nossos estudantes a ter mais consciência de si mesmos, mais consciência em relação ao outro, ao seu ambiente e também que ele tenha uma participação social significativa. Para conversar com a gente sobre esse componente curricular, eu tenho aqui a professora Amanda, que é professora de História da Rede. Ela atualmente está cursando doutorado em História pelo programa de pós-graduação da UEMA e tem experiência nesse componente curricular. Professora Amanda, seja bem-vinda ao nosso Papo Docente. A gente quer dar o pontapé inicial aqui falando o que é corresponsabilidade social e empreendedorismo. Olá, David. Olá, professores e professores da rede. Então, corresponsabilidade social e empreendedorismo se traduz em um componente da parte diversificada do currículo do ensino médio, tendo como importante objetivo integrar os estudantes em experiências práticas de aplicação das competências desenvolvidas no meio escolar e sua vinculação com a vida em sociedade. Um aspecto muito importante da corresponsabilidade social é exatamente isso, é possibilitar que o aluno ele consiga resolver conflitos, estabelecer a sua vivência em coletividade. O nome corresponsabilidade social traz muito desse conceito da nossa responsabilidade para com a sociedade. Perfeito. E como a gente deve levar o nosso cotidiano. Então, portanto, corresponsabilidade social agrega o desenvolvimento de um conjunto amplo e habilidades que os permitam seguir ampliando aprendizagens nas dimensões pessoal, social e produtiva e se posicionando frente aos desafios do mundo contemporâneo, que a corresponsabilidade social traz esse enriquecimento para o aluno, que é além do conhecimento básico, além de adquirir as competências para universidades, você também tem a competência para viver em cotidiano. Perfeito, Amanda. Muito bem, Amanda. Agora a gente quer saber aqui como é que foi a tua experiência com essa disciplina, né, desde o ano passado, né, e como é que foi para os estudantes, como é que eles receberam a corresponsabilidade social e empreendedorismo na escola? Então, David, a experiência em 2022, ela foi muito proveitosa. Por quê? Porque corresponsabilidade social, ela se traduz em algo que é muito próximo da realidade dos alunos. Todas as discussões que a gente foi abordando ao longo do ano, a gente sempre tinha uma receptividade muito boa dos alunos. Porque, como as temáticas, fake news, debate sobre política, questões sobre o uso excessivo de redes sociais, apesar deles não terem gostado muito de tocar nesse ponto, porque o celular é uma extensão do braço deles. É verdade. E aí a gente foi tocando em assuntos que eles têm algo a falar e isso é fundamental quando a gente envolve eles na temática. Sim. Porque dentro dessas discussões da corresponsabilidade social, um dos instrumentos que a gente usa muito é a roda de conversa. E a roda de conversa, ela só funciona quando a gente tem aquele debate de muitas opiniões Sim. diversas. Então, isso era muito importante e isso fazia com que os alunos se aproximassem, partindo desse ponto, dessas temáticas que são próximas a eles. E aí, se você me permite, eu posso dar um exemplo que, durante o ano passado, no período das eleições, surgiram algumas urgências de questionamentos que eles tinham, de coisas, porque a parte democrática da vida deles está chegando, Sim. mas eles já são cheios de dúvidas sobre isso. E aí, o que a gente fez? Entendeu quais são as dúvidas que eles tinham, percebeu que isso estava presente no eixo da corresponsabilidade social, fake news, propaganda eleitoral, o uso das redes sociais, tudo isso permeava o conteúdo do componente. Então, a gente organizou de uma forma com que a gente conseguisse estabelecer essa discussão dentro da sala de aula, certo. Na turma do segundo ano, segunda série. E aí, levamos para a sala de aula esse conceito e propusemos o seguinte: vamos fazer uma eleição. Uma eleição com todos os caminhos traçados.
primeiro escolhemos os candidatos, esses candidatos entenderam o que era fazer uma propaganda eleitoral, o que era falar sobre coisas que eles tinham que melhorar dentro da escola, partindo do ponto que é uma coisa coletiva, então sempre tocando na tecla que façam a sua propaganda partindo do ponto de melhorias para os seus colegas. Perfeito. Isso sempre pensando na questão da corresponsabilidade social. E aí a gente fez isso, discutiu com eles sobre fake news, não vão fazer propaganda, não vão falar coisas que vocês não têm como fazer. E aí a gente foi esmiuçando essas temáticas. E aí tivemos, inclusive, pesquisa eleitoral através do formulário do Google Forms e tudo isso com bastante autonomia, que é o ponto-chave, né, do novo ensino médio, esse protagonismo juvenil, essa autonomia, e eles foram muito ativos. Eles, na verdade, foram os que fizeram. A gente estava ali, eu estava ali mediando essas coisas, essa habilidade que eles estavam construindo em ser autônomos nesses processos. Perfeito. E, ao mesmo tempo, entendendo. E aí, então, essa relação que a gente foi construindo ao longo da disciplina permitiu com que eu percebesse que tem um ponto muito interessante no componente com responsabilidade social, que é a proximidade do aluno com o professor. Nós vamos construindo laços que não é que a gente não consiga com as outras componentes, mas o fato das temáticas da corresponsabilidade social serem temáticas que pertencem muitas vezes ao mundo do aluno, fazem com que eles se aproximem mais. E aí a gente acaba se aproximando também para, inclusive, contribuir nesse processo de mediação da gente para torná-los sujeitos ativos da sua vida. Foi isso que te cativou a trabalhar com essa disciplina? Com certeza, né? Eu sou da história e, naturalmente, perfeito. Eu gosto de estar no debate, em algo que enriqueça de alguma forma a construção daquele sujeito. Sim. Que é o que a gente faz, né? Na escola a gente está formando cidadãos. Então, formar cidadãos que sejam capazes de compreender elementos como justiça social, compreensão do coletivo, com autonomia. Isso tudo é muito interessante e muito que eles vão levar para a importante. Vida, né? Exato. Perfeito. E a corresponsabilidade social, como a gente já falou do conceito, é isso, né? São coisas que eles vão levar para a vida. Perfeito. Perfeito. Muito bem, Amanda. E para esse ano de 2023, a gente tem os nossos cadernos curriculares, onde a gente vai encontrar ali as diretrizes para os professores fazerem o seu planejamento em relação a esse componente curricular, corresponsabilidade social e empreendedorismo. No caderno está ali claro que eles vão trabalhar por eixos temáticos, né? Eu queria saber, os professores querem saber como é que vai ser essa relação dos eixos temáticos com os conteúdos desse componente curricular. Certo, David. Então, professores e professoras da rede, os eixos temáticos, esse caderno dos eixos temáticos, eles vão trazer para a gente uma base bastante sólida de como nós vamos conseguir criar o nosso planejamento, elaborar o nosso planejamento. E aí, o que a gente pode compreender? A construção do conhecimento é algo partilhado entre aluno e professor. Então, certos conteúdos ali estabelecidos, como igualdade social, que é um eixo temático, a gente pode criar métodos a partir da leitura desse caderno. Eu vejo o eixo temático, vejo o conteúdo e penso de que forma aquilo pode ser melhor construído dentro de sala de aula com o meu aluno, de que forma aquilo ali vai ser melhor compreendido pelo meu aluno, através da nossa relação entre mediação aluno-professor. E aí vejo isso e já penso, talvez uma sala de aula invertida possa ser a melhor ferramenta, fazer com que o aluno busque conhecer o conteúdo que a gente vai trabalhar em sala de aula antes de ir, para que seja uma troca e não uma construção de conhecimento de fato, que ele consiga trazer coisas que ele sabe sobre aquele assunto, e aí a gente dialogando, levando para uma roda de conversa, com esse conhecimento prévio que ele vai construir. Então, é enriquecedor nesse sentido. E o caderno dos eixos temáticos vai nos dar também um aporte que a gente precisa para poder fazer esse planejamento de uma forma mais segura, de trabalhar com mais desenvoltura dentro desse contexto. Porque ali a gente vai achar os eixos temáticos da segunda e da terceira série,
relacionado aos eixos temáticos, nós vamos encontrar os conteúdos a serem trabalhados e, inclusive, os objetivos que a corresponsabilidade social na segunda e na terceira série buscam ser estabelecidos. Então, é uma organização muito enriquecedora, uma base que vai solidificar o componente da corresponsabilidade social. A gente quer saber, com base na sua experiência, qual é o impacto desse componente curricular na vida dos nossos estudantes? Então, David, o impacto principal que eu vejo dentro da corresponsabilidade social e empreendedorismo é a capacidade que o aluno tem de se entender como cidadão e entender a sua responsabilidade dentro da sociedade. Perfeito. Sair dessa disciplina com uma noção da sua capacidade de resolução de conflitos no seu dia a dia, a sua capacidade de entender seus direitos e deveres, a sua compreensão de que temos uma responsabilidade dentro da nossa sociedade, porque a gente vive em coletivo, a noção e o senso de coletividade que se constrói dentro da corresponsabilidade social e empreendedorismo é um aspecto muito importante. Porque, diante dos eixos temáticos que a gente discute dentro dessa disciplina, você começa a ter noção dessas questões que são primordiais para que a gente viva em sociedade. E aí, com isso, ele criar essa noção de vivência e essa noção de empreendedorismo social. Amanda, e já pensando aqui no professor que vai trabalhar com esse componente curricular nesse ano, o professor que está nos assistindo, que metodologias a gente pode sugerir para eles para trabalhar esse ano com a corresponsabilidade social e o empreendedorismo? Bom, David, dentro dessa disciplina, nós temos uma dinâmica trabalhada na segunda série, que são as TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação. Como que a gente pode usar essas TICs a nosso favor dentro da sala de aula? Um exemplo muito claro e muito legal é o uso das redes sociais, é o uso da gamificação. E o importante a gente discutir dentro da gamificação é que a gente pode usar ela em diversos conceitos, em diversos formatos, pensando na realidade de cada escola que a gente tem na rede. Não necessariamente a gamificação está atrelada ao uso de computador ou celular. A gamificação parte do princípio de um jogo que é feito pelos alunos. E aí são formas e métodos de trabalhar conteúdos que trazem uma competitividade, que trazem trabalho em equipe, que trazem a possibilidade da resolução de conflitos, que são eixos e objetivos do componente. Então, a gamificação é um exemplo muito interessante e é muito tranquilo para trabalhar conceitos como fake news, como uso excessivo de redes sociais, entre outros. Porque a gente vai fazer com que o aluno ele tenha essa participação ativa na construção. E aí, pensando na realidade de cada escola. Amanda, excelentes ideias aí. Eu acho que isso já vai dar um suporte muito bom para quem vai trabalhar, né, com corresponsabilidade social e empreendedorismo. Mas eu sei aí que a gente tem outros materiais de apoio, né, que vão ajudar nossos professores. E eu queria que você apresentasse aí para a gente. Então, David, professores e professoras da rede, aqui a gente tem o nosso material de apoio docente, que tem uma página, a partir da página 180, nós temos uma discussão específica para corresponsabilidade social e empreendedorismo. Esse é o famoso caderno de orientações curriculares para o ensino médio. Aqui nós vamos ter uma base sólida para a gente construir esse componente ao longo do ano. E aí, dentro desse caderno, nós temos aqui o material de apoio docente, que é um organizador curricular. E aí, como eu falei para você, nós temos o eixo temático, por exemplo, aqui nós temos participação social. Isso aqui é representativo da segunda série. E aí, eixo temático, que é a participação social, a série segunda, os objetivos que nós vamos estabelecer para chegar ao eixo temático,
contribuir com a construção de uma sociedade igualitária, incentivar ações nas principais exigências da sociedade do seu tempo, ampliar e fortalecer participação de modo efetivo, que combinados aos conteúdos nos vão dar uma possibilidade de planejar com muito mais facilidade. Perfeito. Aqui são subsídios para que a gente consiga desenvolver muito melhor a experiência do aluno, do professor, na construção do conhecimento de corresponsabilidade social e empreendedorismo. E aí os conteúdos nós temos inclusão social, tecnologia da informação e comunicação, mercado de trabalho e as novas O oportunidades professor pode de ampliar negócio. esses rolos de conteúdos também, né? Com certeza, e aqui a gente consegue ver que nós temos várias possibilidades e que todas, como eu já falei para você, elas têm uma proximidade com a realidade do aluno. Perfeito. Seguindo, nós temos ainda, como material de apoio docente suplementar, o detalhamento de eixos com sugestões de abordagem de conteúdos para auxiliar o PAD. E aí, aqui, com responsabilidade social e empreendedorismo, temos aqui o eixo temático, os objetivos, os conteúdos e as sugestões de abordagem. Então, você vê como o professor da rede vai estar com bastante subsídio, vai estar com bastante apoio no que se refere ao caderno, que já vão estar com vocês. E aqui nós temos o plano de atividade docente. O plano de atividade docente que vai nos auxiliar ao longo de todo o ano na construção desse conhecimento. E aqui você vai conseguir desenvolver e organizar melhor de que forma você vai construir esse conhecimento para junto do seu aluno. Muito bom. Muito bem, Amanda, a gente está chegando aí ao final de mais um Papo Docente. Eu queria que você deixasse um recadinho final aí para os nossos professores. Então, eu queria desejar aos professores e professoras da rede um feliz ano novo, um ótimo ano letivo, que agora, com todos esses subsídios que a gente apresentou e tudo isso que a gente discutiu sobre corresponsabilidade social, que a gente consiga nesse ano fazer uma ampla conversa entre as áreas de conhecimento, que a gente consiga construir um trabalho coletivo entre as diversas áreas, entre o professor e aluno, como nós vimos, o componente corresponsabilidade social e empreendedorismo é um trabalho coletivo, é um trabalho que permeia esse aspecto social, então é importante que a gente consiga discutir e construir isso de uma forma coletiva. Muito bom. Então esse foi o nosso Papo Docente. A gente deseja a cada professor aí uma ótima jornada pedagógica e um ano muito produtivo. E o mais importante, que a gente consiga ajudar os nossos estudantes, né, a intervir na sociedade formativa, crítica, né, coletiva. Até o próximo Papo Docente.